Tem muita gente abandonando a fé, ou pelo menos enfraquecendo na fé, por causa das adversidades. E a adversidade não é motivo de nós abandonarmos a fé, retrocedermos, ou pelo menos enfraquecermos. Não é motivo. As adversidades devem funcionar como motivação para continuarmos lutando, continuarmos de pé. Não pode impedir o seu crescimento. Não pode impedir que você continue, que você continue crescendo, que você continue que você se aproxime cada vez mais do Senhor. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7, que vai nos dizer o seguinte: com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia quanto na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo o lugar. Não precisamos nem sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem o ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Eu acho muito interessante essa passagem. E aqui nós vamos aprender muitas coisas, porque nós temos irmãos na fé que servem ao Senhor Jesus Cristo há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos, mas estão questionando ainda do porquê dessa luta ou daquela luta. Estão questionando porque estão passando por lutas e dificuldades. E se a gente olhar para os irmãos de Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, a gente vai aprender o seguinte: eles viveram o evangelho diante das adversidades. Eles viveram diante das adversidades e souberam aproveitar as oportunidades para viver a fé em Cristo de uma forma exemplar. Aqui nós vemos Paulo dizendo que eles são exemplo, que a fé deles é exemplo. E o triste é isso, porque os irmãos que servem a Jesus há 10, 15, 20 anos
deveriam ser exemplo, deveriam ter uma fé exemplar para os irmãos novos convertidos, mas não tem acontecido isso. A gente vê irmãos que estão servindo a Jesus há tanto tempo, questionando, murmurando, esmurecendo, questionando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são exemplo. Infelizmente, não são motivadores espirituais. Quando eu digo motivadores espirituais, eu digo, através de sua vida, você motiva a outras pessoas continuarem perseverando na fé. Mas infelizmente muitos não estão agindo assim, estão caindo. A chegada do evangelho em Tessalônica foi de uma forma interessante. Paulo faz a sua segunda viagem missionária juntamente com Silas, e eles chegam em Tessalônica para pregar o evangelho, mas eles chegam em um contexto de perseguição. Eles chegam em um contexto de perseguição. Eles não chegaram lá tranquilos. Não chegaram lá em um contexto de alegria, de paz. Pelo contrário. Em Atos 17, a gente vê eles chegando em Tessalônica. No entanto, antes eles foram cruelmente perseguidos. Se você volta em Atos 16, você vai ver algo interessante. Você vê o que? Paulo e Silas sendo presos, açoitados. Você vê Paulo e Silas enfrentando a prisão, porque estavam pregando o evangelho, porque estavam pregando a palavra. Olha só, o versículo 40 de Atos 16, aqui, eles tinham finalmente, eles saíram da prisão, né? Eles sofreram tudo o que sofreram, foram açoitados em praça pública, foram jogados na prisão como animais, acorrentados como animais. E aí diz o seguinte no versículo 40, quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia, ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Agora preste atenção, saíram da prisão. Eles não foram simplesmente presos, repito, eles foram açoitados. Em praça pública, tiraram a roupa deles, açoitaram eles. Depois jogaram os irmãos na prisão como animais, acorrentaram eles. E aí quando eles saem da prisão, eles vão para a casa de Lídia, se encontram com os irmãos lá, e aí a palavra diz o seguinte, e os encorajaram mais uma vez.
o comum seria o quê? Os irmãos abraçarem Paulo e Silas e dizerem: não se preocupem, olha só o que aconteceu. Vocês foram presos, foram açoitados, humilhados, mas Deus tirou vocês de lá. Continuem. Mas não foi isso. Eles encorajaram os irmãos. Eles sofreram, apanharam, foram presos, foram tratados como animais, saem da prisão e encorajam os irmãos. Isso é, os irmãos que têm mais experiência com Deus, que têm mais tempo na caminhada cristã, encoraja, motiva os irmãos mais novos na fé. Repito, mas a gente não tem visto isso. Pessoas com 20 anos na caminhada, chorando que nem bebezinho na fé, questionando, murmurando, reclamando. Está na hora de nós vermos com diligência, com cuidado, como vivemos. Efésios 5:15. Vede diligentemente como andais. Veja que tipo de exemplo você tem dado. Observe a sua vida. Analise. E veja que exemplo você tem sido para os demais irmãos da fé. Deus quer que sejamos exemplo, mas não exemplo de desistência, não exemplo de murmuração, de questionamento, mas exemplo de homens e mulheres que se mantêm firmes na fé, mesmo na hora da adversidade. Em nome de Jesus, vamos hoje mudar e crescer. Porque as tribulações jamais impedirão o agir de Deus. A gente pode ver o seguinte: Atos 17, depois da prisão, depois da tortura, depois da humilhação, eles saem da prisão, vão lá, encorajam os irmãos e partem, eles partem em viagem novamente. Em Atos 17, chegam em Tessalônica. Lá eles vão à sinagoga e começam a pregar. E aí, por causa da pregação do evangelho, muitos se convertem, mas eles encontram nova resistência e novamente sofrem perseguição. Olha só o versículo 5 de Atos 17. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. E Jason
os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Aí, no versículo 9, a gente vê que os oficiais da cidade obrigaram Jason e os irmãos a pagarem fiança. E aí eles foram soltos. E ao anoitecer, versículo 10, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Ou seja, fugiram por causa da perseguição, por causa da pregação do evangelho. Foram levados à prisão. Novos convertidos aqui, porque esses irmãos que receberam Paulo e Silas se converteram com a pregação do evangelho. E aí já foram perseguidos, já foram levados aos oficiais lá. Tiveram que pagar fiança, né? Para sair, para serem soltos. Então essas pessoas aqui, os irmãos da igreja primitiva, a perseguição, a adversidade que eles enfrentavam, era tão grande que um foi morto decapitado, outro foi lançado em óleo quente, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro era preso, açoitado e conseguia ser solto. E que tipo de adversidade você tem sofrido para estar murmurando, questionando, reclamando tanto? Você já foi açoitado em praça pública por causa do evangelho? Já te lançaram no óleo quente? Já queimaram toda a sua carne por causa do evangelho? Pregaram você numa cruz? Ou é só porque não tem dinheiro? Ou é porque foi demitido do trabalho? Porque alguém disse não para você? Que tipo de cristão que nós somos? Se questionamos tão fácil, se murmuramos, abandonamos a fé tão facilmente. Se a gente começa um negócio, não dá certo, a gente já fala: Deus não está comigo, porque eu dou mais passos para trás do que para frente. Deus não tem sido bom para mim. Que tipo de cristão nós somos? Olhando para os irmãos da igreja primitiva. Vamos nos manter firmes. Porque veja só, João capítulo 15, versículo 26. Eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Olha só, vamos destacar aqui essa parte. Eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Jesus nos enviou e deixa para nós o Espírito Santo. Olha só, na Almeida Revista e Corrigida: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai
eu vos enviarei o encorajador, o consolador. Está aqui, está aí pertinho de você. Você tem o Espírito Santo que pode te abraçar, que pode te consolar nos momentos difíceis, que te fortalece na adversidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É necessário nos apegarmos a essa palavra, porque Filipenses 4, Paulo nos dá uma lição. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Ele está dizendo, eu aprendi a encontrar motivos para dar glória a Deus. Eu aprendi a não olhar somente para as dificuldades, para os problemas, mas aprendi a encontrar no meio da adversidade motivo para dar glória a Deus. É o versículo 12. Sei viver na necessidade e na fartura. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Jesus me dá forças e eu encontro no meio da adversidade motivo para dar glória a Deus, aleluia, para louvar. É por isso que no meio da prisão, acorrentado, ferido, Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. E o que nós temos feito? Temos questionado, temos murmurado, temos reclamado, queremos abandonar a fé. Por quê? Não é por causa de uma perseguição do nível que os irmãos da igreja primitiva sofreram, mas por causa de coisas materiais. Nós questionamos, reclamamos por causa de coisas materiais. É porque perdemos um emprego, ou é porque não conseguimos comprar a casa que tanto gostaríamos, não conseguimos o carro que sonhávamos. Reclamamos por coisas pequenas, abandonamos a fé por coisas pequenas, enquanto outros morreram por amor a Cristo. Agora fico pensando, pessoas que abandonam a Cristo por tão pouco, questionam tão facilmente, será que suportariam a prisão por causa do Evangelho? Será que suportariam açoites por causa do Evangelho? Mas são as mesmas pessoas que falam, eu amo a Deus. Será que amam mesmo? Se na adversidade tão facilmente se voltam contra Deus. Vamos, em nome de Jesus, nos manter firmes. Nos manter firmes. Porque veja só, vamos lá em Jeremias 17. Olha só que a palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias 17, versículo 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor.
Se você coloca o fermento numa massa que você está fazendo num bolo, ao colocar o fermento, nada acontece de imediato. Mas quando você coloca lá no forno, quando você vai ver, de uma hora para outra, o bolo cresceu, a massa cresceu, o negócio se transformou. E é isso que Deus quer que você entenda, que de uma hora para outra, por mais que pareça demorar, mas de uma hora para outra, fique tranquilo, tudo em sua vida vai transformar. Deus é especialista em fazer milagres de uma hora para outra, em transformar o que parece impossível de acontecer. Deus vai lá e faz. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, versículo 33 em diante. O reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, ainda dá a receita, toda a massa fica fermentada, cresce. A massa se transforma. Sabe o que Jesus está falando para você? Você não precisa de muito, porque basta apenas um toque de Jesus para tudo se transformar. Basta apenas uma ordem e a sua vida se transforma por completo. Mas para que isso aconteça, se mantenha firme. Se mantenha firme. Não desista. Continue de pé. Tome como exemplo os irmãos da fé, como Hebreus capítulo 12 vai nos dizer. Versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta que nos foi proposta por Deus. O que ele está dizendo? Preste atenção. Desculpe, mas é necessário falarmos dessa forma para acordarmos. Então, tenha vergonha. Tenha vergonha. Olhe para a Bíblia. Veja tantos testemunhos relatados aqui na palavra. Essa nuvem de testemunhas da qual ele está falando aqui, não é de pessoas em volta de nós e nos observando. Ele não está falando de testemunhas como muitos colocam por aí. Olha, você não pode, você tem que tomar cuidado como você anda, como você se veste, como você fala, porque temos uma nuvem de testemunhas em volta de nós, nos observando. Não, não é isso. É claro que a gente não pode pecar, é claro que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, porque o mundo está nos observando. Mas o contexto da palavra aqui, essas testemunhas, são os exemplos que nós temos de irmãos que tiveram suas histórias relatadas na palavra de Deus. Eles são as nossas testemunhas de que, se confiarmos em Deus, nós venceremos. Ele está dizendo: observe todos esses exemplos que você tem, de homens que foram heróis na fé. Aí ele vai citar Abraão, Jacó, tantos outros aqui, é só você ler a Bíblia.
Ele vai dizer: olha, não há motivo para você desistir. Não há motivo para você questionar, virar um adorador de Satanás com a sua murmuração. Porque temos muitos exemplos ao longo da história do povo de Deus, que se confiarmos, se depositarmos a nossa fé em Jesus, nós vencemos. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, de exemplos, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos, essa murmuração, esse questionamento, essa falta de fé que te impede de continuar caminhando. Esse pecado, porque não confiar que Deus está no controle, não acreditar que Deus está no controle é pecado. Você está duvidando de um Deus poderoso. Você está duvidando daquilo que Deus tem para você. Livremos-nos de todo o pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Versículo 2 de Hebreus 12. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé. Pare de olhar para este problema. Deixamos de olhar para Jesus por coisas materiais, coisas que perecem, coisas que não vamos levar para a eternidade. Vamos, em nome de Jesus, olhar para Cristo. Eu acho interessante porque a gente joga, não é, a nossa responsabilidade muitas das vezes para Cristo, para Jesus. Por que eu digo isso? Veja o que diz Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 35. No versículo 34, ele vai dizer que ninguém pode nos condenar. Se estamos em Jesus, ninguém pode nos condenar. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para o que ele diz no versículo 35 de Romanos 8. O que nos separará do amor de Cristo? Guarde esta pergunta em seu coração. O que te separará do amor de Cristo? Nada pode me separar do amor de Jesus, porque Ele não deixa, porque Ele jamais nos abandonar, jamais vai me abandonar, Ele nunca me abandona. Nada pode me separar do amor de Cristo, porque Jesus jamais me deixará. Só que a pergunta aqui não é a respeito da fidelidade do amor de Jesus, não, é a respeito da nossa fidelidade. O que vai quebrar, o que pode quebrar a sua fidelidade para com Deus? O que pode fazer você deixar de viver um relacionamento íntimo com o Senhor? O que pode te fazer deixar o amor de Cristo? É isso que Paulo está perguntando e escrevendo aos Romanos. O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode me fazer abandonar o Evangelho? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? O que tem te separado do amor de Deus? O que tem feito você abandonar a Cristo?
Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Será que você vai para um matadouro para morrer por Jesus? Vou. Pode me levar. É para sofrer por causa de Jesus? Sofro com alegria. Será? Porque muitos estão deixando Jesus porque a conta bancária está vazia. Eu acho tão interessante a pastora, Ludmila Feber. Uma fé tão grande, enfrentando o que está enfrentando, mas com uma fé tão grande. Depois procure os relatos dela, os vídeos que ela faz, enfrentando o câncer, tratamento não dá certo, mas se mantém firme, trabalhando ainda, gravando, produzindo. E aí a gente vê o oposto a gente vê o oposto em outras pessoas. Por causa de um não. Abandona Cristo. Diz que Jesus não é bom. Que Deus não é bom. Só que aquele que se mantém firme na presença do Senhor tem promessa. Tem promessa. Eu já até ministrei aqui, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro, o Espírito Santo. Assim fica evidente que este grande poder, vem de Deus e não de nós. Quando a gente se mantém firme na presença do Senhor, olha só o que acontece, versículo 8. De todos os lados somos pressionados. Somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Porque estou cheio do Espírito Santo. Não é qualquer aflição, não é qualquer perseguição que vai me derrubar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas pessoas desesperadas que perderam o rumo. Está faltando a unção do Espírito Santo. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. O verdadeiro crente não se sente abandonado, porque ele está juntinho do Pai. Pode ser até derrubado na batalha, mas ele se levanta porque ele jamais é destruído, porque ele está cheio do Espírito Santo. E eu termino essa ministração com 2 Coríntios 4, 17. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória. Olha só que interessante. Uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Aí ele diz ainda mais, portanto, versículo 18, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Tem muita gente desistindo da vida eterna ao lado do Senhor por causa de coisas
materiais. Porque, repito, o que nós sofremos hoje? Não vamos nem falar da saúde, né? Mas o que sofremos hoje? Quais são as nossas adversidades? Não chegam perto das adversidades que os irmãos da igreja primitiva sofreram para o evangelho chegar até nós. Portanto, repito, essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Essa luta vai passar. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Deus abençoe em nome de Jesus. Desliga o ar. Aleluia.